Pedimos aos mentores desta casa de paz e serviço de Jesus que ampare o amigo Marino na transmissão dos ensinamentos de hoje. Marino, com a palavra. Boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui, neste ambiente de paz, de harmonia, onde cada um chega com o seu objetivo e que com certeza vai levar daqui tudo aquilo de que precisa. E é neste ambiente que já estamos aqui recebendo as benesses espirituais, o amparo da espiritualidade maior, que nós nos propomos a falar hoje sobre a lei de causa e efeito, de ação ou reação, porque é os dois termos usados na doutrina espírita. Então, já vimos a introdução aqui, a leitura de abertura. Quem prestou atenção já está preparado, porque está bem de acordo, então está facilitando a minha função aqui hoje da compreensão dessa lei. Eu ainda ontem, lendo algo que apareceu como se fosse o acaso, ouvi sobre o dilema de Kalashnikov. Ele, na Segunda Guerra Mundial, para defender a União Soviética da ameaça nazista, acreditava que a responsabilidade seria de quem usasse a arma que ele criou. Ele criou a arma conhecida hoje como AK-47. Tornou-se a arma de fogo mais letal mundialmente difundida de toda a história. E ele, então, sempre lhe defendeu que a responsabilidade era de quem usasse, não de quem projetou ela, de quem criou. Só que na velhice, ele começou a refletir, começou a sentir o peso. E ele, numa carta à Igreja Ortodoxa Russa, que ele pertencia, ele questionou: serei eu responsável espiritual por essas mortes? Onde termina a boa intenção e aonde que começa a responsabilidade sobre os efeitos? Dizia ele que criou essa arma pensando na defesa do seu povo, dos abusos ou coisa assim. Mas depois, mais adiante, ele se questiona. E aí é algo muito bom para a gente refletir. Quando falamos em lei de ação e reação, nós lembramos da lei de Newton. Só que aqui nós estudamos aqui é um pouco diferente, porque essa é uma lei material, embora seja uma lei divina também, porque é criada por Deus. Tudo o que existe é criação divina, é criação de Deus. Só que aqui a gente vê pelo lado da causa e efeito das nossas ações. O Espiritismo não foca em castigo, mas sim no dever moral de reparação do dano causado. E também nós temos que fazer outra distinção, porque a gente ouve muito, e até ouve no meio espírita falarem que a lei de causa e efeito é a mesma coisa que karma. São semelhantes, mas não são iguais. Porque as filosofias orientais
que acreditam no karma, eles têm um foco na intenção mental. Sem intenção consciente, não se gera karma, segundo o entendimento deles. No Espiritismo, a intenção dita o peso, mas a responsabilidade pela reparação material das consequências permanece. Ela vai para a balança também. Segundo as doutrinas orientais, a purificação da mente e o desapego das amarras materiais são os meios. Já para nós, é o trabalho prático. A caridade é a reparação ativa, direta na sociedade, na convivência para conosco mesmo, com os semelhantes, com a natureza, enfim, com toda a criação divina. Na filosofia oriental, eles têm o objetivo de interromper definitivamente o ciclo de renascimentos, uma libertação do ego. Para nós é a evolução espiritual contínua e o trabalho incessante nas leis do universo. Já para a gente compreender que a gente fala segundo o Espiritismo, então nós temos os princípios básicos do Espiritismo. Quais são? A existência de Deus. E ali nós começamos pelo Livro dos Espíritos, o primeiro livro escrito por Kardec, então obra básica da nossa doutrina, e começa com a primeira questão: que é Deus? E a resposta nos diz: inteligência suprema, causa primeira ou primária, conforme a tradução, de tudo o que existe, de todas as coisas. Na questão número 4, onde pode-se encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta nos diz que é num axioma que aplicai a vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vamos imaginar tudo o que tem na natureza, tudo o que tem no universo. O que é obra do homem e o que não é. E o que não é obra do homem é obra de quem? Porque com certeza é muito mais perfeito, não sem comparação, do que as obras humanas. Tem uma lógica, tem uma inteligência por trás disso, tem uma lei que tem e que não pode ter sido criado. Uma simples árvore. A gente sabe que plantar uma semente de tal árvore, a gente já sabe como é que vai ser aquela árvore, ela tem aquele padrão. O fruto, como é que vai ser? Ele não vai dar num ano da laranja, no outro ano da outra fruta e no outro... Não, ele vai dar sempre laranja, sempre a mesma, daquele mesmo tipo, então, na mesma época, tudo. Então, ele segue uma lógica, uma lei natural. Quem é que criou? A harmonia do universo. Se nós vemos as coisas miúdas, microscópicas também, tudo a gente vai ver que tem uma inteligência suprema. Imortalidade da alma. É outro princípio básico do Espiritismo. Então, na questão 23, nós temos que é o Espírito, princípio inteligente do universo. Já na questão 76, qual a definição de Espírito? Nos diz que é o ser inteligente da criação. Espírito é o ser inteligente.
Deus é o quê? A inteligência. Então, substantivo, e nós temos qualidades. E essa qualidade é o quê? Uma qualidade divina. Porque se Deus é inteligência e nós somos inteligentes, nós temos esta qualidade divina. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, nós vemos que a palavra Espírito é escrita com letra minúscula. Já nesta 76 é escrito com letra maiúscula. E não é erro de grafia, é intencional. Na questão 23, ele fala de um princípio inteligente. Então, aqui ele já fala em o Espírito. Então, já é a individualidade. É nós, depois que adquirimos a nossa individualidade, por isso que ele é escrito com letra maiúscula. Quando falou do princípio espiritual, então ali ele falou no Espírito nesse sentido. Por isso que ele é escrito com letra minúscula no Livro dos Espíritos. Na questão 149, temos o que sucede à alma no instante da morte. Quantos de nós perguntam? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então voltamos. Então, aí a imortalidade. E aqui nós estamos falando só sobre os princípios básicos, para depois nós entrarmos na nossa estudo sobre as leis. Mas se nós estamos falando sobre doutrina espírita, nós temos que ver, porque se não tiver esse princípio básico, está faltando alguma coisa para ser espírita. Pluralidade das existências. Então, no Evangelho, no capítulo 4, nós temos sobre um título sobre a ressurreição e a reencarnação. E já no Livro dos Espíritos, nós temos a questão 171, e fica no capítulo 4, da segunda parte, que é a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos a porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependem melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, sem o conhecimento, sem nós levarmos em conta a reencarnação, nós nunca vamos conseguir entender a justiça divina. Porque se vemos só do berço ao túmulo o homem, nós vamos ver que há muita injustiça. Há muitos daqueles que diríamos que não merecem sofrer, e outros que não sofrem e até mereceriam, pelos seus atos, pela maneira de viver. Mas é aí que é a importância da reencarnação. Porque nós estamos vendo só um pedaço. Se nós vermos só um pedacinho de um filme, a gente vai entender. E o filme é da nossa vida. Esta encarnação, ou qualquer uma delas, é um pedacinho do filme. Então, nós não vimos nem o início, nem o que passou para trás, nem o que vai vir, muito menos o fim. Então, daí nós precisamos entender a justiça da reencarnação,
como funciona, como é que funciona a lei de causa e efeito, levando em conta a reencarnação, para a gente entender a justiça divina. A comunicabilidade dos espíritos é outra coisa. Agora esse, quase todo mundo. Eu perguntei um dia para uma pessoa, falou, porque os espíritos não sei o quê. Eu perguntei para você, o que é espírita? É aqueles que conversam com os mortos. Foi a resposta dele. Então, como há a comunicabilidade dos espíritos, muita pessoa pensa que para a gente é só isso. Mas nós estamos vendo que aqui a gente tem várias outras entendimentos. A comunicabilidade dos espíritos, se há a vida, se há a continuação, então há a comunicabilidade. Isso nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, aliás, na segunda parte do capítulo 19, a partir da questão 459, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, aqui nesse livro, Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, também nós encontramos, ali foi que saiu desta segunda parte aqui, o Livro dos Médiuns, nós estudamos, aprofundamos o conhecimento, porque não é só o conversar com os mortos, não é isso. É aqueles que desencarnaram, se comunicam, mas tudo tem um objetivo sério, tem toda uma questão de preparação, que é para nós nos ajudarmos, para evoluirmos. Não tem o objetivo de bate-papo, de curiosidade, não. É uma ajuda mútua. Mas também temos provas científicas. Hoje, as cartas consoladoras de Chico Xavier. Dessas cartas, algumas delas foram levadas para uma perícia grafotécnica. Essa mesma que é feita em processos judiciais, igual para comprovar quem fez a assinatura. Alguém nega que assinou o cheque, o documento, sei lá. Então, um perito grafotécnico, ele vai fazer estudar, comparar com as outras assinaturas daquela pessoa e ele vai chegar a uma conclusão científica. Não, quem assinou foi o punho do fulano. Ou, não, essa assinatura não é. E daí essas cartas, como elas vinham assinadas, foram comparadas com as assinaturas daqueles espíritos de quando eles estavam encarnados e submetidas e foram comprovadas grafotecnicamente, então cientificamente, que essas assinaturas eram daquele mesmo punho que teria assinado quando vivo, assinou segurando a mão do Chico Xavier. E isso nós encontramos também num livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. Então esse livro relata essas comprovações científicas. Pluralidade dos mundos. Nós temos na questão 55, questão 172 seguintes, classificação dos mundos, o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, não é coisa do Espiritismo. Isso aqui tudo é um estudo, é tudo algo que existe. A gente só estuda e pela comprovação, um método que chegou. Então, nós temos a existência de Deus, imortalidade da alma, a pluralidade da existência, comunicabilidade dos espíritos e pluralidade das existências. Para quem quer fazer um estudo metódico, sério, começar um estudo, procure
que daqui a uns dias, agora início de outubro, vai começar um grupo de estudo na casa. Vai ser aos sábados, então pode pedir informações. Mas daí nós temos como base o livro número 1, o Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, as causas primárias, das causas primárias. Ele deu origem a essa parte, saiu o outro livro que é a Gênese. A segunda parte é o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Dessa parte foi desdobrado, foi aprofundado e daí foi editado o livro dos médiuns. Já a terceira parte, das leis morais, dali também saiu o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E da última parte, a quarta parte, o livro O Céu e o Inferno. E daí passamos, então, como nós vimos na parte terceira, as leis naturais. Então, o que é a lei natural? É a única lei verdadeira para a felicidade. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, é a única que é a verdadeira para a felicidade. Ela nos diz o que devemos fazer ou o que não se deve fazer. É a lei divina. E aonde está escrita a lei de Deus? Questão 621, quase todo o espírita sabe, é na consciência. Mas a questão 621, ela tem uma segunda pergunta no mesmo item, 621A. Deixa menos os que sabemos. Então, ela pergunta: se a lei está em nós, por que a revelação profética foi necessária? Por que as revelações, se nós trouxemos ela na consciência? E a resposta é: porque a humanidade a esquecera e a desprezara. Então, nós esquecemos e a desprezamos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, constam uma relação de 10 leis morais. A lei da duração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e também a lei de justiça, amor e caridade. Então, da lei de justiça, amor e caridade. E é aí que se encaixa o nosso tema de hoje. E quando falamos em caridade, como ela compreendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos nos diz que é benevolência para com todos, indulgências para com as faltas alheias dos outros e o perdão das ofensas. Na questão 630 diz que o bem é o tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. E nós sempre tivemos, além de já trazer na consciência, nós sempre tivemos todos os profetas, não tem quem não tenha orientação. Mas até a criança, quando está fazendo a sua arte lá, coisa que parece que é errado, às vezes ele já procura se esconder para fazer. Nós, quando nós fizemos abertamente aquilo que nós queremos. Quando nós queremos esconder alguma coisa, por quê? Porque está errado. Então,
já veio Moisés com os 10 mandamentos. Então são leis proibitivas, que era de acordo com aquela época, conosco naquela época. Depois a humanidade avançou o conhecimento, tanto moral como intelectual, e chegado o momento, quase 1500 anos depois, veio o Cristo. Então ele já nos faz um convite ao sentimento. Ele nos traz a lei de amor, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a nós mesmos. E agora, há pouco podemos dizer, vem o Espiritismo. Então nós já estamos em condições de refletir um pouco melhor, porque todas as leis, Cristo disse, eu não vim destruir a lei. Da mesma forma, o Espiritismo não veio destruir a lei, nem os ensinamentos anteriores, mas vamos refletir com um pouco mais de amadurecimento, de condições de aprender, de compreender e de utilizar desses conhecimentos, desses ensinamentos. Então, aqui nós temos que daí ter uma ação reparadora através da caridade. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. E daquela caridade como entendia Jesus, aquela caridade pura, sem segunda intenção, sem interesse que não seja da prática do bem maior. E a nossa conversa está muito didática. Já começou a dar sono, então não sei se eu grito, o que eu faço para acordá-lo. Mas estudando, eu encontrei algo que me pareceu que seria importante trazer, que daí traz mais a parte prática. Foi a história que tem no livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira. É um relato trazido pelo espírito Camilo Cândido Botelho, que depois foi revelado que é o mesmo escritor português Camilo Castelo Branco, escritor e poeta, e que ele conta a experiência própria e demais 4 que dividiram o espaço no plano espiritual depois de praticarem todos eles o suicídio. E daí ele relata a história, e daí a gente pode analisar pelo que ele conta, então tirar as nossas conclusões. Então, diz ele que ele, depois do suicídio, porque ele era escritor, e ele ficou cego, estava praticamente cego, e daí no dia que ele teve o diagnóstico que não tinha cura e que a cegueira ia se concretizar, ele já estava com outros problemas e ele pensou que ia resolver o seu problema e suicidou-se, se deu um tiro. O que aconteceu? Tempo depois ele acordou no mundo espiritual, dentro, num local como se fosse uma furna, uma caverna, onde tinha mais 4 em situação semelhante com a dele ali. De início ele achou que era um pesadelo, mas depois ele começou a analisar e ver que não, que aquilo era algo que estava acontecendo e era real. E daí ele viu que não havia morrido. Estava vivo, estava com o corpo, o ferimento estava sangrando,
sentia as dores, não tinha terminado, então ele pensou na hora de fazer aquele ato até na família, e agora ele se preocupava com a família e não podia nada fazer. Mas aqui só para atualizar, porque nós vamos falar mesmo da história de outro dos companheiros dele, que era o Mário Sobral. E por que é importante esse livro? O livro Memórias do Suicida é o melhor antídoto que tem para evitar o suicídio. E hoje, o suicídio é um mal que atinge todas as classes sociais, todas as faixas etárias, e acontece primeiro pelo desconhecimento. E se nós falamos em causa e efeito, então é isso que nós temos que pensar, nas causas e também nos efeitos de um ato deste. Mário Sobral foi uma pessoa culta, um jovem universitário, atraente, bonito. Então, em condições financeiras, tudo o que se diz que parece que uma pessoa precisa para ser feliz. Foi bem criado, casou-se com uma pessoa boníssima, teve 3 filhos, tudo certo. Só que ele sempre teve uma vida boêmia. Por mais que ele tinha tudo aquilo que parece que era perfeito, ele fugia para os meretrizes, para as noitadas, e ali ele conheceu a Eulina, alguém que vivia nesse meio, se apaixonou, largou a família, deixou o lado profissional, e enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha bens, ele era o meu bem. Mas tudo que é bom acaba quando se trata de paixões ou de algo que, como disse ali, não é a verdadeira felicidade. Porque muitas vezes nós confundimos felicidade com alegria. Se ali só é feliz quem segue a lei, só é infeliz. Eu não disse que era triste. Porque o contrário de alegria é tristeza. E o de felicidade é infelicidade. Nós podemos estar alegres ou tristes e estar felizes. Ou podemos até estar alegres ou tristes e estarmos infelizes. E então a felicidade, a alegria dele começou a acabar. Porque daí Eulina já não quis mais ele. Porque ele já não tinha mais os atrativos que interessavam a ela. E ele não aceitava essa rejeição. Ela arrumou outro e ele não aceitava. E queria reatar aquele relacionamento a qualquer custo. Procurou-a, insistiu, e ela, de forma até debochada, colocou defeitos nele e tudo que foi desfeita a ele. Ele, enfurecido na hora, agrediu ela e a estrangulou.
Quando ele parou, raciocinou um pouco, se deu conta do que ele tinha feito. Correu e na casa dela mesmo, ele se suicidou. Quantos acontecem hoje? Hoje nós chamamos de feminicídio. Quantos atos impensados, sem pensar nas consequências. E daí ele estava lá, dividindo a caverna com o Cândido Botelho. E ele tinha um sentimento maior que ele tinha de culpa, de arrependimento, foi daquele ato. E ele, seguido, então lá dentro eles todos ficavam relatando e contando o que fizeram, como desencarnaram. E no lado espiritual, como eles estavam na mesma sintonia, todos uns via o que o outro pensava, porque o pensamento gera imagens. Então todas aquelas cenas, estavam os 5 ali, e eram cenas de 5 práticas de atos, e todos um vendo a dos outros. E ficaram por muitos anos assim. Teve um deles que depois que foi atendido lá, ele fez os cálculos que ele parecia que não era tanto, e ele descobriu que ele ficou 13 anos lá. Vivendo, revivendo aqueles instantes que ficaram gravados aonde? Na consciência. Mas a certo momento parou um veículo na frente, um sistema de som lá, tipo um megafone. Como é que diz no exército, Gilberto? Um boca larga? E chamaram os 5. Fulano, Ciclano, então Cândido Botelho, Mário Sobral, chamaram eles. E eles foram. Pois era uma caravana, os caravaneiros, que vinham da colônia espiritual, servos na memória eu me perdi no negócio aqui. Vamos ver. Servos de Maria? É, quase, o hospital. Tá. Servos de Maria, uma coisa assim. E daí eles foram recolhidos. Foram recolhidos, chegaram tudo limpinho ali dentro. Até Camilo Botelho, quando se deu conta que ele ainda estava sangrando, ele não queria deitar naquela cama que tinha ali, tudo branquinho, tudo alvinho. E daí os socorristas disseram para ele: pode deitar, que aqui tudo é preparado para vocês. Foram socorridos, chegaram lá. Na hora de dar entrada no hospital, esse aqui eu me achei aqui, ó, é no Hospital Maria de Nazaré. Aí tem uma coisa interessante, que ele diz que assim, ó, eles fizeram uma entrevista na portaria, assim como a gente faz quando vai entrar num hospital, ali aquela entrevista, só que os atos foram gravados em som e imagem, em som e imagem em disco. É o que tinha no hospital. E nós estamos falando isso há 100
100 anos atrás. No hospital era feita entrevista, era gravado em disco. Quando que nós começamos a gravar aqui som e voz em disco, som com voz e imagem em disco? Há menos de 30 anos. Antes era em fitas. Naquela época, a recém estavam combinando no cinema a fita com o som na própria fita. Porque antes nem era combinado, era separado. Foi bem na época em que saiu, que era o cinema passava o filme, tinha uma orquestra que acompanhava e fazia o som conforme as imagens. Daí depois eles usavam o disco de vinil, um discão grande, 40 centímetros. E daí o disco tocava e tocava a fita. Só que ele tinha que sair certinho, senão o personagem estava falando e o disco estava adiantado ou atrasado. Arrebentava o filme, ia lá, emendava, encurtava o filme, mas não tinha como encurtar o... Daí... Então, era nessa época que daí, no plano espiritual, já tinha a gravação, o que para nós é semelhante ao DVD. Então, é algo importante que veio se confirmar que, digamos, 70 anos depois que a gente foi chegar nessa tecnologia que lá já tinha. Então lá eles se reuniram, foram levados os 5 para uma ala, para um local de atendimento, aonde eram separados por cada local, eram 10, estavam eles os 5, mais 5 ali, e o atendimento eles receberam o atendimento primeiro, e um caldinho, lá uma sopinha, porque no plano espiritual é só caldinho e sopinha. Né? Para quem não é muito caldinho e sopinha vai chegar lá. Então, mas receberam e aquilo foi reconfortante. Dormiram, descansaram, porque já pensou, todo aquele tempo eles não tinham descanso, não dormiam. Mas quando voltaram a si, começaram a lembrar. E daí, o Mário conta a história dele para os outros. Ele começou quando ele era criança. A mãe dele era muito simples, semi-analfabeta, mas que dava orientações preciosíssimas para eles. Todos os dias reunia os filhos para oração, para dar instrução, orientação, para mostrar as leis morais, o que era certo, o que era errado e tudo. Depois ele cresceu, foi para a universidade, a soberba já não deu mais importância para o que a mãe ensinou, ele achava que lá os mestres eram tudo, ali que estava o ensinamento do mundo, que ele estava sendo aquele também se tornando um sábio. Desprezou toda a família, tudo. E daí ele conta, relata toda a sua vida. Só que daí veio o enfermeiro que estava dando atendimento para dizer para eles, vamos elevar os pensamentos, não fiquem pensando nisso, porque vocês estão baixando o padrão vibratório aqui. E daí mudaram. Começaram daí a receber instruções, estudar, compreender a lei divina. E ele, para todo o estudo que passava, ou até em algumas visitas que fizeram aqui na Terra, no plano terreno, ele lembrava, ele comparava, ele estava para si. E ele sempre estava, e ele dizia, eu não posso, essas mãos matou Eulina. Então, eu não posso ter mãos. E aquilo atormentava ainda tanto ele, que ele pediu para esquecer uma reencarnação. Depois de muito estudo, de planejamento, retornaram a ele que ele fosse para o Ministério da Reencarnação, que ele teria uma reencarnação. E essa reencarnação seria de acordo com as necessidades dele.
Daí ele saiu, foi se preparar para a reencarnação, e o Camilo Botelho ficou nos estudos que praticava, foram os outros. Um dia eles viram, daí quando chegou a hora da reencarnação, estava na fila, e viram que vários iam indo prontos para reencarnar, todos pensativos, preocupados com essa nova experiência aqui no corpo, porque não é só aqui que a gente se preocupa com lá eles se preocupam com aqui talvez mais do que nós ainda. Todos iam pensativos, cabisbaixo, e Mário Sobral ia feliz da vida, sorrindo, porque ele ia conseguir esquecer aquilo que tanto incomodava ele, e estava consciente também que ele ia ter que passar por uma prova difícil, mas que ele ia vencer. Foi o momento que ele vira, enxerga o Camilo, e daí quando ele abanou, o Camilo enxerga só os tocos de braço, abanando, e as mãos dele no próprio pescoço, como se estivesse esganando ele. Essa foi a cena ainda no plano espiritual. Ele já estava moldado seu perispírito para aquele corpo que estava por se formar aqui. E daí? Seguiram, passou-se o tempo, e daí a gente vê, a reencarnação já vem programada do plano espiritual. Quando que é a hora da evangelização infantil? Antes do nascimento é o horário de começar. Quanto antes, melhor. Porque nós estamos falando em espírito. Alguém que está chegando aqui com um objetivo. Não, nem todos é o Mário Sobral lá, né? Também não é assim. Mas todos estão chegando aqui com um objetivo. Então, essa recepção tem que ser o quanto antes. 40 anos depois, o Cândido recebeu o convite se ele queria visitar o Mário Sobral, que já estava 40 anos encarnado. E daí veio uma favela do Rio de Janeiro, local paupérrimo, condições de habitação, de tudo difícil. Chegou no casebre, estava ele, com a senhora que cuidava dele, ele sem os braços, com falta de ar, com tudo que era coisa. Porque, consequência do quê? Braço foi porque ele enganou. A falta de ar era por causa do ato do suicídio, ele se enforcou. Então, ele precisava limpar o espírito dele, o perispírito. Então, deixar um pouco aqui nessa carne para quando ele voltasse lá, já não voltar com tanta e suportar essa expiação dele. E daí, Cândido Botelho se aproxima, viu a condição que ele estava sendo tratado ali, bem tratado, dentro das condições, das possibilidades, e daí foi informado que ele veio, nasceu aonde? Num prostíbulo. Lei de atração. A mãe dele, quando viu nascer sem os braços e tudo, colocou ele para doação. Não tenho, não quero. Como é que eu vou ficar? Passou uma lavadeira lá, que boa decoração, conta no livro que era espírito e tudo. Daí ela ofereceu ele lá, que ia dar uma ajuda financeira, não sei o que, e ela, bom, se caiu nas minhas mãos, porque algum objetivo tem. Acolheu ele, levou para casa. Ela já tinha uma menina de 10 anos. E atendeu ele. Ela desencarnou. A filha, irmã dele, seguiu cuidando dele com a maior dedicação. Era o objetivo dela, era cuidar do filho. E daí ele se impressionou com aquele cuidado. Se aproximou dela e agradeceu, porque ele cuidar o amigo daquele jeito e tudo, pediu proteção para ela, que ela cumpria aquela missão. E daí o instrutor que estava junto: chegasse a conhecer quem é essa aí? Essa irmã dele que está cuidando dele, quem é ela?
Ele tentou captar pelo pensamento, vibração, não sei o quê. Não consegui. Não consegui. Esta é Eulina. Ela também, no lado espiritual, ela viu a parcela dela e também veio resgatar. Resgata aonde? É se aproximando. Então isso é só uma pálida e mal contada história, porque vale a pena ler todo o livro. Eles são 5, eu falei de um, e quem lê vai ver que eu não falei quase nada, que explico muito mal e que vale a pena. Agora, para não dizer que a lei de causa e efeito é só coisa negativa, eu vou indicar que leiam o livro Paulo e Estevão. Outro, é dos livros mais vendidos, dos mais lidos, melhor de ler, dos maiores, mas que a gente lê mais rápido que tem. Esse, Memórias de Suicídio, foi o único livro espírita que num ano vendeu mais do que o Livro dos Espíritos, que é o livro espírita mais vendido. Em 2006, o Memórias do Suicídio foi o que vendeu. O único livro espírita que um dia vendeu mais do que o Livro dos Espíritos, ou do que qualquer uma das obras básicas. E Paulo e Estevão vale a pena. Ali vocês vão ver Estevão. Nós vemos Estevão ali, que toda a trajetória dele, aquele espírito elevadíssimo. Então, que só plantava o bem, e quando nós vemos ele no plano espiritual, então, você sabe quem é o São Paulo, que deu o nome até para nossa capital paulista, para um estado brasileiro, São Paulo, pois ele era o mentor de Paulo, então, estava ligado direto a Jesus. Então, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, o próprio Paulo, ele matou o Estevão, fez um monte de coisa, mas o quê? Ele não ficou parado no sentimento de culpa. Ele, quando encontrou Jesus, ele, mestre, o que queres que eu faça? E ali ele fez o que o mestre queria. Ele seguiu a lei divina com a maior dedicação. E aí nós chegamos naquele ensinamento do Cristo, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, nós estamos na lei de causa e efeito. Talvez a gente tenha algum peso na consciência, tenha algo que nos incomode. Nós vamos perguntar para Jesus: mestre, o que queres que eu faça? O que eu posso fazer para cobrir esse pecadinho que eu tenho? A lei de causa e efeito está aí. Mas nós não precisamos passar por muitas coisas que nós passamos por falta de boa resolução. Então fica esse convite. Convite para ler as obras espíritas, participar de um grupo de estudo na casa, de meditarmos e ler esses livros maravilhosos e assim, depois, ou já desde agora, melhor, a gente ir colocando em prática aquilo que a gente já tem conhecimento, aquilo que a gente já sabe. E assim fica esse convite para todos nós, a evolução, porque a finalidade é sempre o progresso, nunca a punição. A porta sempre está aberta para o filho arrependido. Agradeço a atenção de todos, possamos continuar com o amparo espiritual, já recebendo e levando para nossos lares aquilo que viemos em busca. Nós agradecemos, então, ao amigo Marino por essas explicações tão claras a respeito da lei de ação e reação
E porque é importante que a gente entenda essa lei, porque entendendo nós vamos nos modificando, nos transformando, porque trazemos para nós essa visão da vida futura e não essa visão que normalmente nós temos, que é só do aqui e do agora. Então, muito obrigada, Marina. Gostaria ainda, pessoal, de indicar também, além dos livros que o amigo Marino indicou, este livro aqui, para quem ainda não leu e que quer se aprofundar sobre o tema, Ação e Reação, que é um livro também ditado pelo Espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier, que também fala muito claramente da forma como o seu Marino exemplificou aqui sobre o livro Memórias de um Suicida, com casos práticos que facilita o entendimento nosso a respeito dessa lei. Nós gostaríamos também de deixar o convite para as próximas palestras, dia 27/8, que o tema será um convite para a transformação com o senhor Cirineu Leônidas. E no dia 29/8, relacionamento familiar, convite à semeadura de amor, com Josiane Freitas. Então agora vamos convidar a todos para a nossa oração final. Vou pedir que fechemos os olhos para que nós possamos ir nos conectando novamente com a espiritualidade de luz e deixar que assim a gente consiga estabelecer essa conexão e a espiritualidade, as boas energias consigam trabalhar em nós. Vamos então deixando o caminho aberto para as energias salutares que estão espalhadas nesse ambiente, para que elas nos envolvam totalmente. Aí então receberemos o alimento para a nossa alma e encontraremos novamente a direção certa para o reencontro com Deus. Mestre Jesus, vós que assim como o Pai é todo misericórdia e justiça, ajuda-nos a compreender que cada pensamento e cada ato nossos retornam para nós, que nada ocorre por sorte ou castigo cego, que tudo é fruto das nossas próprias obras. Dá-nos força para plantar o bem, aceitar com paz as lições do passado, a soltar o que está pesando, a abrir o espaço para o que é essencial, a libertar o medo e as histórias que nos fazem pequenos, a escolher o amor hoje, amanhã e depois, renovando nosso espírito rumo à evolução. Que a graça de Deus Pai e Jesus esteja com todos nós. Nós convidamos agora a quem quer receber ainda o passe com o trabalhador passista, que permaneça em oração, já pode ir se dirigindo também para a fila, que logo todos serão atendidos. E aos demais, nós desejamos uma boa noite, uma boa semana e um bom retorno para os seus lares. Muito obrigada.